Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Eu sou Alisson Heinz e hoje estarei aqui com vocês na Rádio Lollapalooza para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Desejo que essa palavra faça sentido e seja relevante para você, sua família e sua fé. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre. Eu te amarei, Senhor. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre. Eu te amarei, Senhor, pra sempre. Eu te amarei, Senhor, pra sempre. Gostaria de saudar você nesta manhã com as palavras do apóstolo Paulo
na carta que ele escreve à comunidade dos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 17 e o versículo 23. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Esses dois versículos trazem duas direções essenciais para a nossa vida. Em primeiro lugar, tudo o que fizerem, em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, ou seja, como se o próprio Senhor Jesus estivesse fazendo as coisas que você faz. E a segunda direção essencial é trazida pelo segundo versículo, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Ou seja, agora somos desafiados a fazermos todas as coisas da nossa vida como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Primeira parte, como se fôssemos o próprio Senhor Jesus, fazendo para as pessoas. E a segunda parte, como agora fazendo todas as coisas da nossa vida para o próprio Deus. Queremos nesse dia refletir sobre as ações da nossa vida, especialmente quando pensamos no nosso trabalho. O trabalho que eu tenho, o meu crescimento pessoal, na minha vida pessoal e na minha profissão, eles seguem em que direção? Eu cresço em qual direção? Queremos refletir sobre esta palavra nesta manhã. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos
fazer viver. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. A palavra bíblica que eu gostaria de compartilhar com você neste dia e meditar nela, nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, do qual leremos dos versículos 17 até o versículo 24. Gênesis 4, 17 a 24. E Caim teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. E Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. É aqui a palavra para nós nesta manhã. Quando nós olhamos para a vida do Caim, não há como não lembrarmos do primeiro ato crucial que determinou o que foi a vida do Caim dali em diante, o assassinato do seu irmão Abel. Temos na primeira família da terra o primeiro homicídio. O irmão mais velho mata o irmão mais novo. E na lógica humana, nós, a partir da lógica do olho por olho, dente por dente, pensaríamos que Deus assim o faria com Caim também. E Deus castigaria Caim. É interessante que quando lemos o capítulo 4, percebemos que Deus vai atrás de Caim. Não para castigá-lo, não para maltratá-lo, mas para fazer uma proposta. Uma proposta que passaria pela postura a qual Caim teria na sua vida naquele momento e dali em diante. A proposta que Deus faz a Caim é uma proposta de perdão. Por isso, quando Deus encontra Caim, ele não o repreende no primeiro momento, mas ele pergunta a Caim, onde está o teu irmão Abel? Ou seja, havia da parte de Deus uma expectativa de que Caim ali confessasse o seu pecado. Assim como foi quando Deus também encontrou Adão no jardim, depois de Adão e Eva terem comido do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não repreendeu Adão no primeiro momento, mas ele perguntou, Adão, onde estás? Você comeu da árvore? Eu disse para você não comer? E com isso Deus estava esperando o quê? Uma postura de confissão, de arrependimento, da qual mudaria toda a vida na direção de Deus novamente, como era o desejo de Deus desde o início. Porém, tanto em Adão como em Caim, nós vemos uma postura defensiva, uma postura até de vitimização. Senhor, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Caim responde a Deus. Na sequência, nós vemos um diálogo entre Deus e Caim, e Deus faz, e o próprio Caim agora fala para Deus que não teria sentido a sua vida em diante, porque ele andaria errante por sobre a terra, até que alguém o encontrasse e o assassinasse também. Deus garante a proteção na vida de Caim, colocando na vida dele um sinal, e diz que aquele que o matar será vingado 7 vezes pelo próprio Deus. Ou seja, Deus diz não. Deus diz não à vingança. Deus diz não à retribuição do olho por olho e dente por dente. E Deus assim coloca em Caim, e na sua história agora adiante, a possibilidade de novo de viver em comunhão com Deus. Caim escolheu esse caminho para si? Veremos nesse texto que lemos agora alguns detalhes que nos chamam a atenção. No primeiro momento, vemos que Caim teve relações com a sua mulher
e deles nasceu o primeiro filho, chamado Enoque. Até aqui, tudo bem, a vida de Caim seguiu. A família dele foi adiante. Porém, o detalhe que é trazido na sequência vai ser crucial para aquilo que seguiria na sua vida dali em diante. É dito aqui no versículo 17 que Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, seu primeiro filho. Construir uma cidade, nos tempos antigos, tinha um sentido muito diferente do que para nós hoje. Hoje nós moramos em cidades e quando a Bíblia fala que Caim construiu uma cidade, precisamos pensar na urbanização dos nossos dias. Mas construir uma cidade naquela época seria a mesma coisa como se Caim estivesse dizendo para Deus: Senhor, obrigado por tua oferta, obrigado pelo teu perdão, obrigado por tua proteção, mas de agora em diante, quem vai cuidar da minha vida sou eu. Eu dou um jeito na minha própria história. E assim Caim se refugiou dentro da sua própria autoproteção. E a vida seguiu, vieram os seus descendentes, Enoque, o filho de Enoque, o neto, e assim nós temos o encaminhamento até a 7ª geração, contada a partir de Adão. De Adão até Lameque, temos 7 gerações. E o número 7 na Bíblia, ele tem um significado bem importante. Ele significa plenitude, algo completo. Neste contexto, nós vamos perceber que, ao chegar na 7ª geração em Lameque, uma postura está construída agora diante de Deus. Que postura é essa? Vamos ver em alguns detalhes. Nos filhos de Lameque, nós vamos perceber que acontece algo muito especial, muito maravilhoso. É o início e o desenvolvimento das profissões. E muitas delas, ou muitas das nossas profissões nos nossos dias, vão ter a origem exatamente neste texto. Por exemplo, nós vamos ver que um dos filhos de Lameque se chamava Jabal. E ele foi o pai de todos os que habitam em tendas e possuem gado. Ou seja, temos aqui o início da história e da indústria da pecuária. Toda a criação de gado, tão importante nos nossos dias, começa onde? Começa na vida de Jabal, um dos filhos de Lameque. O segundo filho de Lameque, chamado agora Jubal, né? Jabal e Jubal, até parece nome de dupla sertaneja. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ou seja, toda a classe artística e toda a arte desenvolvida no decorrer da história, elas têm origem exatamente nos descendentes de Caim, deste homem chamado Jubal. Inclusive, o seu pai, Lameque, é o primeiro que nós temos agora na Bíblia registrado que compõe ou que escreve um poema, escreve uma poesia. Se essa poesia foi bonita ou não, esse detalhe vem mais adiante. E o terceiro filho de Lameque, chamado Tubal-Caim, diz aqui a Bíblia que ele foi um artífice de todo um instrumento cortante de bronze e de ferro. Ou seja, toda a indústria metalúrgica, ela tem início aqui em Tubal-Caim, um ferreiro, alguém que manipulou metal. E se nós pensarmos nos nossos dias, o quanto de metal nós usamos, o quanto a arte, a cultura é importante para as nossas vidas, e o quanto a pecuária e todo o mundo agro é importante para nós, nós percebemos que as coisas essenciais, as profissões essenciais, surgiram dos descendentes de Caim. Que maravilha! A vida de Caim seguiu, e os seus descendentes, e nos seus descendentes temos o início das profissões. Esse progresso humano que aconteceu foi benéfico? Claro que se nós olharmos para as coisas práticas, perceberemos que foi muito benéfico. O problema foi o contexto onde esse crescimento e esse progresso aconteceu. E o contexto é exatamente um contexto da declaração de autonomia diante de Deus, de rebelião diante de Deus, de revolta diante de Deus, inclusive de zombaria diante de Deus. E isso nós vamos ver especialmente na postura dos descendentes de Caim e tendo seu auge em Lameque, a 7ª geração. Ou seja, a 7ª geração, contada a partir de Adão, é a geração exatamente que declarou autonomia diante de Deus. E embora houvesse tantos avanços e tanto desenvolvimento, perceberemos que a tragédia vai se instalando na vida destas pessoas. A tragédia moral, a tragédia nos relacionamentos. Onde vemos isso?
Em primeiro lugar, perceberemos que Lameque muda a coisa mais especial que tinha sobrado do Éden, que era a estrutura familiar, onde um homem e uma mulher casariam e assim teriam filhos, constituindo uma descendência. Lameque afronta diretamente a ordem de Deus quando ele toma para si duas esposas, não uma, conforme aquilo que nós temos em Gênesis 2:24, onde é dito que o homem toma sua mulher, né? Ele deixa o pai e mãe, toma sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Lameque agora frontalmente ou afronta a vontade de Deus, tomando duas esposas para si. Dessas esposas, geram os filhos, o qual nós vemos a bênção de Deus do desenvolvimento. Vemos que o fato de o ser humano ter sido criado à sua imagem e semelhança de Deus, toda a criatividade de Deus, tudo aquilo que Deus colocou no ser humano como potencial criativo vai se desenvolvendo apesar do pecado. Isso mostra que apesar do pecado, é possível a história seguir com a bênção de Deus adiante, onde o pecado é reconhecido e onde há arrependimento. Porém, em Lameque nós vemos a afronta, em primeiro lugar, a vontade de Deus quanto à família, e num segundo momento, quanto aos aspectos dos demais níveis de relacionamento. E o auge desse caráter agora desviado da vontade de Deus, nós temos no versículo 23, quando Lameque agora toma as suas esposas, coloca diante dele e diz para elas, em poesia e se vangloriando, em nível de ostentação do mal, dizendo: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem, ele me feriu, e um jovem, porque ele me machucou. Lameque aqui está se vangloriando do próprio mal que ele cometeu ao assassinar alguém. E para coroar essa maldade no seu coração, ele ostenta o próprio mal, tomando as palavras de Deus como um direito, como se a palavra de Deus e a bênção de Deus e o perdão de Deus fosse um direito adquirido. Onde ele diz, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. A Caim, Deus deu sim a garantia de que ele não seria morto, de que aquele que eventualmente o mataria seria vingado 7 vezes. Ou seja, Deus deu para Caim um sinal e a segurança de que a vida poderia ir adiante com a sua bênção. Lameque agora, fazendo mal, toma um teor de ostentação e de zombaria, palavras de amor de Deus, e as usa em seu próprio favor e conforme seu próprio desvio de caráter. Essa palavra eu gostaria de compartilhar para você nesta manhã, não com foco na ostentação do mal, mas convidando você a olhar para a palavra de Deus como essa voz do próprio Deus que dá direção à nossa vida. E é interessante que quando nós estamos juntos ao Senhor, e isso nos nossos dias acontece quando cremos naquilo que Deus fez por meio do seu Filho Jesus, por meio de quem Deus se revelou a nós, por meio de quem Deus tornou possível a salvação a nós, pegando Jesus na cruz para que ele morresse, e uma vez quando confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e vamos a Jesus, estamos assim próximos de Deus novamente. E quando agora nos envolvemos neste contexto, diante da presença de Deus, é interessante que o nosso desenvolvimento no nosso trabalho, coisas que nós fazemos, nas ações bem concretas do nosso dia a dia, perceberemos que elas podem ser feitas como louvor e como honra ao próprio Deus. Elas não têm um sentido em si mesmas, mas quando aquilo que nós fazemos está voltado para a glória de Deus, tudo muda de perspectiva. E às vezes aquele trabalho difícil, aquela ação que não é tão prazerosa de fazer, nós fazemos porque não fazemos para nós, fazemos para Deus. E é interessante que quando olhamos para a Bíblia, vamos perceber que Deus se alegra quando o ser humano cresce, quando o ser humano se desenvolve, quando o ser humano progride nas suas ações, no seu trabalho e nos seus relacionamentos. Deus se alegra e Deus abençoa isso. A questão é exatamente qual é o contexto onde eu vivo. Diante de Deus ou afastado de Deus. Eu estou afastado de Deus, por mais que eu progrida na minha vida e no meu trabalho. Eu permaneço sob a ira de Deus. E mais cedo ou mais tarde, aquilo que eu fizer vai trazer maldição
e vai se tornar em tragédia para a minha vida e para a minha família, como foi na família do Caim. Mas se eu não declaro autonomia diante de Deus, antes o busco de todo o coração por meio do seu Filho Jesus, a promessa de Deus é que Ele estará conosco todos os dias até o fim. Gostaria e desejo a você que esta palavra o abençoe, o acompanhe e o anime nas tuas ações, no teu trabalho e na semana que segue. Deus te abençoe. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria a certeza, amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Escute a rádio Lola Paluter. Acesse o site lolapaluter.com.br. Baixe o aplicativo para Android Lola Paluter. Se inscreva no canal no YouTube Luteranos Pires. Siga a página no Facebook Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. E eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você neste dia e nesta semana que segue. Deus te abençoe.